Alô, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou o Roberto. O tema de hoje é Igreja Evangélica na Guiné-Bissau. Surgimento da Igreja Evangélica na Guiné-Bissau, ok? Tradicionalmente, antes de seguirmos, eu gostaria de pedir que você interaja com a gente, ok? Inscreva no nosso canal, aperta o sininho, dá um like para dar aquela força. Assim, próximos vídeos que a gente vai estar produzindo, YouTube vai automaticamente encaminhar para vocês, ok? Assim o nosso trabalho vai ganhar notoriedade, ok? Muito bem, então vamos lá. Como surgiu a Igreja Evangélica na Guiné-Bissau? Tudo que nós vamos falar aqui para frente é uma perspectiva histórica, um pouco, para a gente poder entender a igreja, o surgimento da igreja evangélica. Precisamos então voltar para a história um pouco, ok? Muito bem. Para falar desse fato, nós vamos precisar falar sobre a colonização portuguesa na Guiné e falar sobre catolicismo. Catolicismo, junto com a colonização, eles vão chegar primeiro nesses países que foram colônias de Portugal. Da mesma forma que aconteceu no Brasil, vai acontecer nas 5 colônias de Portugal na África, inclusive Guiné-Bissau. Então, logo no primeiro século de colonização, chegaram os católicos, ok? Cristianismo católico. Razão pela qual você vai ter uma larga tradição católica na Guiné-Bissau, comparado ao movimento evangélico. O movimento evangélico vai chegar praticamente no final do processo de colonização. Então, é muito recente comparado ao catolicismo na Guiné-Bissau, ok? Veja bem, tanto catolicismo como islamismo vão se instalar na Guiné-Bissau lá nos primórdios do processo de colonização. Só a igreja evangélica que vai chegar lá no final, muito recente, apenas 70 anos de instalação, de chegada de igreja evangélica na Guiné-Bissau, através de missionários ingleses que vão chegar na Guiné-Bissau na década de 40, ok? Então vamos aos fatos. Bom, em 1533, vai se instalar o catolicismo na Guiné-Bissau. Em 1533, no século XVI, vai se instalar o catolicismo, junto com o processo colonial na Guiné-Bissau. Até então, não se sonhava a pensar ou falar de movimentos protestantes, até porque acabou de surgir o movimento protestante na Europa. Então, só no final agora do século XX vai se instalar a igreja evangélica na Guiné-Bissau, ok? Então vamos aos fatos. Qual foi a origem então de movimento, ou seja, igreja evangélica na Guiné-Bissau? Basicamente, em 1940, especificamente dia 20 de maio de 1940, vai chegar um jovem missionário inglês chamado Bessie Fricker. Vai sair de Cabo Verde, porque a única forma de você chegar a Guiné-Bissau, que era então colônia de Portugal, era a partir de Cabo Verde. Primeiro ponto de partida, Europa, depois você chegava em Cabo Verde, você chegava na Guiné-Bissau. Capital de Guiné-Bissau na altura era Bolama, ok? Uma cidade chamada Bolama, que é uma ilha. Lá foi a primeira capital de Guiné-Bissau, ok? Depois vai ser transferido para o continente, que é Bissau hoje. Então, esse jovem missionário chamado Bessie Fricker, vai chegar a Guiné-Bissau como missionário. E ali ele vai chegar e vai começar os seus primeiros trabalhos missionários. Veja bem, em primeiro momento, ok? Embora esse missionário foi autorizado pela autoridade colonial portuguesa, mas ele chegava no território e encontrava uma grande resistência. Qual é essa resistência? De colonos portugueses. Porque Portugal é tradicionalmente católica, todo mundo sabe disso. Então,
outros movimentos cristãos que não sejam católicos, eles eram praticamente proibidos de trabalhar, de evangelizar, de atuar, porque eram considerados hereges e contrários à fé tradicional católica. Então, esses primeiros missionários encontraram uma forte resistência, embora sendo autorizados pela colonização a se estabelecer, fazer os seus trabalhos ali de uma forma marginalizada. Tanto é que eles vão ser proibidos de avançar com o trabalho deles para o interior de Guiné. Eles não podiam ir para o interior, encontravam grande resistência de colonos e de missionários católicos que se estabeleceram junto com a colonização. Então, eles ficaram praticamente confinados ali no centro da cidade, atingindo assim no processo de evangelização apenas alguns chamados crioulos, que eram um grupo luso-guineense ou guineenses que na época assimilavam a cultura ocidental. Um pouco número de pessoas que se consideravam civilizados, ou seja, aqueles que de primeiro momento eles conseguiram assimilar a cultura ocidental. Então circulava ali na cidade e apoiava a administração colonial portuguesa na época, ok? Então, esses primeiros missionários ingleses, na sua totalidade, eram estrangeiros, não eram portugueses. Eram ingleses, alguns alemães, ok? Que se estabeleceram, então, em Bissau, começando seu primeiro trabalho evangelístico, primeira comunidade ali no centro da cidade. Chegaram a fundar, então, aquilo que seria a primeira igreja evangélica na Guiné-Bissau, que hoje é chamada Igreja Central. Ali começaram os primeiros trabalhos deles, ok? Não podiam ir mais para o interior, nem para as ilhas, ficaram ali restritos. Não podiam fazer muita coisa, porque eles não tinham autorização. Para você entrar mais para o interior, tinha que ter uma carta, um salvo-conduto do governo colonial para você poder alcançar tribos, alcançar povoados fora da cidade. Então, isso demandava uma autorização colonial e eles não tinham essa autorização. Então, o trabalho deles ficou pouco restrito ali nesse lugar, ok? Então, assim, os evangélicos formaram uma absurda minoria comparado aos católicos, como comparado também a islâmicos que entraram em Guiné-Bissau um século antes da colonização. Então, ali eles começaram seus trabalhos de 1940 praticamente até 1974, ok? Que foi a primeira fase, ok? Então, o protestantismo, como é chamado na Guiné-Bissau até hoje, é um movimento muito recente, ok? Todo esse tempo, de década de 40 até hoje, foram de 70 anos, apenas 70 anos, de estabelecimento, de consolidação e de fase de expansão. Até hoje, foram 70 anos. Então, vamos lá. A origem de minoria evangélica na Guiné-Bissau é marcada pela hostilidade de autoridades portuguesas desde o seu início até o final da colonização. Os primeiros missionários protestantes eram, da sua maioria, de nacionalidade que não eram portuguesa, ingleses, holandeses, assim vai, ok? Então, é possível com isso reconhecer três fases do movimento evangélico na Guiné-Bissau. A primeira, eu chamo a primeira fase, da fase de 1940 a 1974, que é a fase de primórdios, fase ali de estabelecimento. E tem a segunda fase, que eu vou chamar a fase ali de consolidar, que vai de 1974 a 1998. E depois de 1998 até os nossos dias, eu chamo de fase de expansão, ok? Onde começou exatamente a crescer, começou a surgir, começou a ter expressividade, como outras religiões estabelecidas na Guiné-Bissau, ok? Então, com isso nós podemos dizer o seguinte: em 1974,
Veja bem, de 1940 até 1974, mesmo com esse trabalho tímido, esse trabalho muito sufocado pela autoridade colonial, ainda assim eles conseguiram estabelecer 5 igrejas em Bissau, ok? Primeiro, a igreja central, onde começou todo o trabalho, a igreja central, e depois vieram mais outras 4 igrejas no subúrbio ali de Bissau e em torno ali de capital. Então vamos lá, primeiro igreja central, depois logo vem a igreja de Belém, depois vem a igreja de Bandim, vem a igreja de Antula, depois vem a igreja de Mísera. Obviamente tudo isso que eu estou falando aqui, apenas quem é de Guiné-Bissau vai ter uma ideia um pouco mais geral daquilo que eu estou falando, vai ter uma ideia muito mais clara daquilo que está sendo falado. Quem não é de Guiné-Bissau, o negócio acaba ficando um pouco abstrato, porque locais que estou citando aqui, igrejas que estou citando, ficam em Bissau. Quem não conhece Guiné-Bissau fica um pouco complicado. Mas, de qualquer forma, citando fatos históricos, vai ficar muito claro para quem é de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique, São Tomé, até quem é brasileiro, ok? Vai dar para vocês terem noção, ok? Então, logo no primeiro momento, veja bem, de 1940 a 1974, ok? Com toda a dificuldade, toda a resistência, todo impedimento de avanço do trabalho evangélico, ainda assim eles conseguiram abrir 5 igrejas na cidade. De 1974 a 1998, então vai começar trabalhos fora da cidade. A igreja vai abrir, a igreja evangélica vai começar outras frentes, no sul, no leste, no norte, no sudeste, em vários lugares do país. Mas em primeiro momento vai ser apenas essas 5 igrejas na cidade de Bissau. Lembrando que a igreja evangélica é um número muito menor comparado ao catolicismo, porque o catolicismo se estabeleceu junto com a colonização portuguesa e teve todo o suporte do governo português, teve todo o apoio, teve todo o suporte, seja material, seja moral, seja de toda forma, para eles poderem expandir por tudo quanto é espaço nacional na Guiné-Bissau, enquanto a igreja evangélica não. A igreja evangélica encontrou hostilidade, encontrou resistência, inclusive a igreja evangélica é chamada de protestante na Guiné-Bissau até hoje, porque ele encontrou a resistência enorme, eram considerados hereges, ok? Uma fé que se levanta contra a igreja católica, ok? Então eles não encontraram esse suporte e além de mais encontraram uma resistência enorme. E mesmo assim, pela graça de Deus, a igreja tem avançado em número menor comparado aos muçulmanos, comparado à igreja católica, há um número inexpressivo, mas de década de 1998 até hoje, foi a fase então de expansão, aí foi crescendo, saindo daquela fase de timidez, aquela fase de impedimento, hoje tem crescido muito, pode concorrer hoje a igreja evangélica, então consegue concorrer com a igreja católica e a fé islâmica. Inclusive tem ganhado muitas vidas, muitas almas e tem avançado para o interior e para diferentes lugares, sobretudo as ilhas, né? que são territórios isolados, ok? De um povo ali bem isolado, mas mesmo assim a igreja evangélica, conseguiu hoje estabelecer novas igrejas, novas frentes para poder alcançar novas almas, ok? Então, durante esses 70 anos, evoluiu bastante, do período original, de uma força ali, de um movimento minúsculo, para hoje uma expressão religiosa, uma expressão da fé cristã, que hoje é conhecido em todo o espaço nacional, embora em menor número comparado ao catolicismo, ok? Vocês que nos assistiram até aqui, muito obrigado por nos seguir até aqui. Continuem orando pelo continente africano, continuem orando pela Guiné-Bissau,
pelas obras missionárias, obras evangélicas naquele país. Lembrando que Guiné-Bissau é um pequeno país, um minúsculo país que fica na África Ocidental, ali no porção norte, ok? Que o movimento evangélico, ou seja, a igreja evangélica chegou muito tarde, mas ainda assim, durante esses 70 anos, tem avançado, tem alcançado a alma e tem avançado. Oro pela Guiné-Bissau e que a graça de Deus continue alcançando aquela nação. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Até mais.